Olá, gente, bem-vindo ao canal do JB. Você que chegou até aqui, você pode curtir, você pode comentar positivamente, pode comentar negativamente ou pode absolutamente não comentar nada. Fique à vontade, é seu canal aberto e você está convidado a ouvir uma série de vídeos que nós vamos começar hoje sobre 5 minutos falando sobre línguas estranhas no pentecostalismo. É um dos assuntos mais polêmicos, é um dos assuntos que mais desperta a curiosidade, tanto na sociedade como aqueles que são cristãos ou pentecostais. Muitos destes não entendem como foi que essa ideia do falar em línguas chegou ao pentecostalismo. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Valeu? No mundo pentecostal, gente, existe uma série de discussões a respeito desse ponto, o falar em novas línguas. A saber, esse é o ponto marcante, o marco ancestral dos pentecostais históricos. Lembrando que os pentecostais históricos são aquelas primeiras igrejas, aquelas que se organizaram primeiro aqui no Brasil. A Congregação Cristã, a Assembleia de Deus e a Missão Evangélica Pentecostal. Se a igreja não ensinar nem fortalecer os crentes na busca e evidência do falar em outras línguas, se pode entender que esta é uma igreja pentecostal histórica. Ela pode ser uma neopentecostal, ela pode ser uma pós-pentecostal. Mas pentecostal histórica ela está fora porque essa é a marca ancestral do pentecostalismo histórico. Na verdade, a doutrina pentecostal ela está relacionada à descida do Espírito Santo e à manifestação dos dons do falar em outras línguas, né, em línguas estranhas, a glossolalia. Então, a teologia pentecostal, usando a hermenêutica própria, o pentecostalismo ele utiliza, a seu modo, provas escriturísticas para que essas provas são legítimas e suficientes para a compreensão da experiência do batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em outras línguas. Para o fiel pentecostal, existe uma série de textos que mostram essa narrativa. Textos que comprovam e dão sustentação bíblica a essa experiência segundo a compreensão. O primeiro texto ele se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4 ao verso 5. O segundo e mais importante texto encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso do 1 ao 4. Aquele evento foi um marco fundante do pentecostalismo, pois ali se deu início à igreja cristã propriamente dita e o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. Evidentemente que existem outros textos que vão dar sustentação e uma argumentação mais sólida a respeito da descida do Espírito Santo, da presença do falar em novas línguas e tida isso como uma evidência. Ao longo da história cristã, a experiência pentecostal ela sempre acompanhou e nunca cessou a igreja. Segundo Chacaria, em seu livro O Povo Mais Feliz da Terra, ele afirma que os armênios e os ortodoxos herdaram dos russos a crença no derramamento do Espírito Santo e o falar em novas línguas. Quando a gente fala de pentecostalismo moderno, nós fazemos uma linha divisória, né, desse pentecostalismo que surgiu no século XX para diferenciar aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos e até este momento, né, para o que aconteceu em Topeka e Los Angeles, como já havíamos afirmado em texto e em vídeos anteriores. Nós devemos falar também sobre os grandes avivamentos dos movimentos Holiness nos Estados Unidos, que foram marcos importantes para o início do pentecostalismo moderno. Isso foi bem antes. Muitos homens participaram desse momento histórico da igreja. Nós queremos destacar aqui o pastor congregacional Jonathan Edwards, um intelectual da época, conhecedor da história, da filosofia de seu tempo, que também passou por experiências de revival, também bem interessante nessa época. O segundo grande avivamento, surgido no fim do século XVIII, quem mais se destacou nessa época foi um pastor presbiteriano avivalista do interior de Nova York, chamado Charles Finney. O avivalista John Wesley, ele presenciou, dentro da sua denominação, pessoas falando em línguas estranhas. Então, no primeiro terço do século XIX, houve uma grande demanda de revivals por todos os Estados Unidos. Isso está colocado em vários livros, e alguns escritores avivalistas eles escrevem a respeito desses chamados revivals. Houve um grande revival em Caney Ridge, em agosto de 1801, e lá se reuniram mais de 25 mil pessoas. Um autor chamado Kingsley,
ele diz que afirma que aquele revival ele foi um dos mais climáticos, grandiosos de todos os revivals que aconteceu nos Estados Unidos. Várias pessoas de várias denominações se surpreendiam, né, fazendo exercícios espirituais. Um outro escritor, Matter e Nichols, ele disse que esse fenômeno ele é descrito como a unção do riso, também chamado de bênção de Toronto ou gargalhada santa. As pessoas caíam no chão, elas rodopiavam, elas ficavam imitando animais, elas ficavam dando risadas sem parar. Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat. Esse foi o nosso primeiro tempo a respeito do falar em línguas estranhas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Nós teremos outros vídeos e eu peço a você que siga, gente. Vamos terminar essa conversa que nós começamos aqui. Um abraço a todos, hein?